Olá pessoal, venho compartilhar com vocês hoje a palavra do Senhor em alguns minutinhos com o tema arrependimento. Por que arrependimento? Todos vocês que conhecem a palavra de Deus sabem que nós estamos vivendo os últimos segundos da igreja aqui na terra. E para que a noiva seja preparada, é necessário que haja arrependimento, haja um preparo de um povo, para que esse povo possa então subir no arrebatamento da igreja. Mas se não houver esse arrependimento, ninguém vai poder ter um encontro com Cristo, naquele dia tão importante, que é o dia em que Ele vem para buscar a sua igreja. O que é arrependimento? Arrependimento nada mais é que sentir tristeza por causa do pecado que causou e querer mudar. Aquele que se arrepende, ele rejeita o pecado e reconhece que precisa da ajuda de Deus, que ele precisa mudar. Arrependimento, ele vem do coração e é revelado na sua vida. Aquele que se arrepende, ele tem uma atitude diferente, se torna uma pessoa humilde e tenta fazer sempre aquilo que é correto diante de Deus. A preocupação desses últimos dias não é o povo do mundo, aquele que não quer nada com Cristo. Pregamos para ele sim, evangelizamos. As pessoas precisam ter um encontro com Cristo. Mas hoje há uma grande necessidade de arrependimento dentro das igrejas do Senhor, ou dos ministérios, porque quando a gente fala igrejas, entendemos que estamos falando de ministérios, porque igreja em si é uma só, a igreja de Cristo, dividida em vários ministérios. Mas o que acontece hoje, que na maioria dos ministérios, e principalmente essas potências ministerial que existem, não há arrependimento dentro desses ministérios. As pessoas, elas estão andando como o mundo, não tem diferença. Não tem diferença no vestir, mas prestem bem atenção, não estou aqui falando de costume, de uso e costume, estou falando aqui de vida com Deus, de moderação, vida com Deus, santidade. Pessoa arrependida perante o Senhor, ela anda em novidade de vida, ela é uma nova pessoa, uma nova criatura diante do Senhor. Então ela vai andar como um cristão anda, não como o mundo anda. Ela não vai se parecer com o mundo, ela tem que ser o sal da terra. E o que acontece hoje na igreja? As igrejas, os ministérios estão cheios, estão superlotados, mas estão superlotados de pessoas, a grande maioria alienadas, pessoas longe de Deus, pessoas que só estão atrás de prosperidade financeira, atrás de curas, estão atrás de coisas pessoais, de coisas que beneficiam eles ou financeiramente ou fisicamente. É isso que a maioria das pessoas estão buscando. Isso não é salvação de alma, isso não é arrependimento, isso não é conversão. A Bíblia nos deixa claro que nós temos que cumprir o seu ide e pregar o evangelho a toda criatura, aquele que crer e for batizado será salvo. Mas esse crer, quando uma pessoa crê, ele se arrepende dos seus pecados, ele deixa o seu pecado para trás, ele se torna uma nova criatura. Hoje nós observamos que a maioria dos líderes estão apenas pregando aquilo que é bom para o povo, aquilo que agrada as pessoas, para que os seus templos estejam sempre abarrotados de pessoas e não vos falte os dízimos, as ofertas, enfim, e eles prosperem. Mas principalmente os líderes se tornam poderosos. E adianta você estar no lugar onde tem milhares e milhares de pessoas reunidas, mas se você falar de Bíblia ali, a maioria não sabe nada, não conhece.
Como uma pessoa dessa tem um preparo para se chegar a Cristo naquele dia, no arrebatamento da igreja, subir com Cristo, enfim? Se a pessoa vive uma vida totalmente fora das Escrituras. O que está acontecendo hoje é que a igreja, ela precisa se arrepender. Estão se pregando o evangelho, que é um evangelhozinho, água com açúcar. Um evangelho que não tem nada a ver com as Escrituras. E quando a Bíblia diz que se você ouvir um anjo pregando outro evangelho, não dê atenção, porque é anátema. Como nós vamos aceitar um evangelho que não é verdadeiro, que essa multidão de líderes estão pregando hoje no Brasil? Um evangelho disfarçado, um evangelho que não é o evangelho verdadeiro. Pessoas que estão lá levando multidões a campanhas sem base bíblica, campanhas absurdas, apóstolos e apóstolas, bispos, pastores, enfim, tantos líderes aí que estão trazendo o povo a eles e fazendo com que o povo idolatre-os, estão deixando Jesus Cristo de lado. Mas a Bíblia diz lá em Atos dos Apóstolos 3,19, diz assim: arrependa-se, pois, e volte para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados. Se houver um arrependimento das pessoas, verdadeiramente um arrependimento de coração, que as pessoas se entristeçam pelo seu pecado, realmente se entristeçam por aquilo que eles têm feito de errado perante o Senhor, e mude as suas atitudes, mudem de vida, e venham para Jesus Cristo, enquanto ainda é tempo, então aí eles serão salvos. Como posso dizer que as igrejas no Brasil, há um grande comentário de líderes, que a igreja tem crescido espantosamente no Brasil, realmente tem crescido, os ministérios. O número de evangélicos é muito além daquilo que é dito na mídia, nós sabemos disso. Mas nessa multidão de evangélicos, de pessoas que se dizem crentes, entre aspas, cristãos, a minoria são pessoas salvas. As demais só estão atrás de coisas pessoais, de resolver suas situações, seus problemas. Estão tentando resolver aquilo que lhe convém, não estão atrás de salvação, não estão atrás de preparo para subir com Cristo, nem sabem o que é arrebatamento. Tem pessoas, tem lideranças aí que não pregam arrebatamento, não pregam arrependimento, não pregam salvação, não pregam batismo no Espírito Santo, não pregam nada disso, não pregam santidade, porque se eles pregarem, não é aquilo que eles querem. Eles pregam o que eles acham que é bom para eles, para que seus ministérios cresçam. Mas eu quero dizer hoje para você que me ouve, se você está nessa mesma situação, se arrependa-se e cancele os teus pecados, porque não adianta você dizer que é cristão e fazer um monte de perguntas nos comentários, como eu vejo aí em alguns canais, que a pessoa está falando a respeito do fim dos tempos, como é o caso agora que o profeta David está pregando a respeito do arrependimento. Ele tem pregado muito na questão de um povo se arrepender, de um povo se preparar para a vinda do Messias, para a vinda do Senhor Jesus Cristo. Ele tem pregado muito, muito a palavra de Deus no mundo todo. Veio para o Brasil, pregou no Brasil a palavra do Senhor, e as pessoas ficam, poxa, vai acontecer mesmo, e daí, como é que vai ser? Mas a gente percebe que essas pessoas, a grande maioria delas estão despreparadas, elas não têm um conhecimento profundo, bíblico, para se preparar. Realmente, o que o profeta David tem falado nesses últimos dias no mundo todo, é o que está escrito, gente, é a palavra de Deus se cumprindo. Deus ia levantar
o seu remanescente para pregar o evangelho, para pregar essa palavra viva, levantaria profetas, levantaria homens ungidos e mulheres ungidas de Deus, para levar essa mensagem que parece dura, mas que é a mensagem verdadeira, para que o povo se converta, para que o povo se arrependa. Enquanto a igreja no Brasil não se arrepender, essa igreja que está vivendo cheia de heresias, de um evangelho barato, um evangelho que não é o evangelho de Cristo, essa igreja não mudar de vida, não se arrepender, vai para o inferno, gente. Não adianta você querer aqui passar a mão na cabeça dessas pessoas, falar, ó, continua assim. Se você continuar assim, você vai ficar, você não vai subir. Não adianta vir aqui trazer mensagenzinha para vocês que alegre o coração de vocês, que você fique todo feliz, que vai ser uma mensagem de autoajuda, uma palavra aí que de autoajuda. Vocês vão dar, vai dar muitas visualizações. Eu não vou me preocupar com isso, não, gente. Eu vou levar a palavra de Deus. Quem quiser assistir, assiste. Quem não quer, não assiste. Agora, eu vou falar sobre arrependimento. As pessoas precisam se converter, precisam mudar de vida. Agora, observa bem. A Bíblia diz, arrependa-se, pois volte para Deus, para que seus pecados sejam cancelados. Agora, está dentro da igreja, está em adultério, está no segundo casamento e fala que está correto. Eu me divorciei, vou casar de novo, que está tudo certo. Não está. A Bíblia diz que quando o teu cônjuge está vivo, você não pode se casar. Se a mulher está sozinha, porque o marido a deixou, ela não pode se casar, o marido também não pode, e vice-versa, gente. Não pode. O namoro a pessoa que está namorando aí, mas está se prostituindo, você vai para o inferno se você não se arrepender, porque estar com Cristo é mudança de vida. Sem a santificação ninguém verá o Senhor, e para você ser santo, você tem que se arrepender dos seus pecados. Se você não se arrepende dos seus pecados, como você será santo? Não adianta você teimar vivendo no pecado. Mas eu estou com a pessoa já há tanto tempo. Gente, vejam o meu testemunho, que eu falo ali a respeito do adultério. Eu fiquei anos nessa situação, 8 anos, gente, 8 anos errado. Eu sabia que estava errado, nunca tive paz, porque eu sabia que perante Deus eu estava errado, e pela misericórdia de Deus, que eu não morri antes e não fui para o inferno, só pela misericórdia do Senhor, porque se eu tivesse morrido antes, eu estava no inferno, gente, porque segundo casamento é adultério. Não adianta eu dizer, você achar, mas não deu certo lá, eu casei de novo. Casou, gente, ou você divorcia de novo, fica sozinho e tenta restaurar o teu casamento, ou você está perdido. Não adianta. Você pode até não aceitar, não gostar do que eu estou falando, mas essa é a verdade. O céu é muito sério. As pessoas pensam que para o céu é só ou morreu, já sobe para lá, ou aconteceu o arrebatamento, todo mundo vai subir. Vai não. É apenas um grupo é a noiva, já fala noiva de pureza. A noiva do Cordeiro, ela tem que ser pura, santa. Como alguém pode ser salvo se não houver santificação nele? Aqui o escritor aos Hebreus fala, sem a santificação ninguém verá o Senhor. O apóstolo Pedro fala, lá em 1 Pedro 1, no capítulo 1 Pedro 3, 16, ele é claro, sede santo, porque eu sou santo. Não tem como, se você não for separado do mundo, se você for igual ao mundo, você vai ficar aqui, gente. Você está perdido se você ficar aqui. Você precisa de mudança de vida, gente. Você precisa mudar, não adianta você estar perdendo tempo dentro de um templo e ir para o inferno. Está aí com esse líder que está te ensinando um monte de besteira, unções diabólicas que está tendo dentro das igrejas que estão dançando igual o baile do mundano, igrejas as pessoas viram piroleta lá e diz que é o Espírito Santo, estão bagunçando
e dizendo que é o Espírito Santo foi muito claro, a palavra de Deus, que onde é o Espírito Santo tem que haver ordem e decência, o culto tem que ser com ordem e decência, o Espírito Santo pode agir, mas você tem que saber, o agir de Deus não é bagunça, gente, não é essas absurdas danças que existem dentro da igreja. Quando eu falo dança, esses giros das pessoas e falando que é o Espírito Santo, essas loucuras, essas histerias de pessoas, e dizer que é o Espírito Santo. Se arrependa, gente, dos seus pecados, volte para Cristo, pare, acorde, leiam as Escrituras, estudem, pare um pouquinho de viver só nas redes sociais e pegue a Bíblia e estude, vê se o teu pastor está te ensinando a verdade, vê se o teu líder está te ensinando como o Senhor ensinou nas Escrituras. Você tem todo o direito, você não tem que só ouvir e aceitar. Você tem que saber que você é uma pessoa que pensa, você é uma pessoa inteligente, você precisa entender as Escrituras. Você tem que saber o que ele está falando lá e ver se ele está falando a verdade. Agora, as pessoas inventam o que quer dentro das igrejas, campanhas absurdas que não tem nada a ver com Deus, e a salvação, e a libertação, e a mudança de vida, e o arrependimento, o novo nascimento. Se não for nascido de novo, meu irmão, minha irmã, você não vai subir, não adianta. E se você está aí fornicando, está na fornicação, você vai para o inferno. Se você não se arrepender, você vai para o inferno. Jesus respondeu: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Então, Jesus veio para os doentes. Se você está doente, eu estou falando de pecado, a doença do pecado, você está enfermo espiritualmente, você precisa ser curado. Se você não for curado, se não se arrepender, você não tem como se ser salvo. Ele não veio para os sãos, mas para os doentes. Eu não vim chamar os justos, mas vim chamar os pecadores ao arrependimento. Lucas capítulo 5, do 31 ao 32. Ele veio chamar os pecadores, e nesse momento, Jesus, através dessa pequena palavra aqui, ele está chamando os pecadores. Ele quer que você se arrependa. Meu irmão, minha irmã, se você não levar a sério as Escrituras, se você não obedecer, se você não levar uma vida diante de Deus, reta diante de Deus, você está perdendo tempo. Eu fico triste quando eu vejo pastores que hoje no Brasil, vocês podem observar aí na própria internet, no YouTube, vocês veem que a maioria dos grandes líderes estão simplesmente liberando o divórcio. Não, divórcio, casa com outra pessoa, vai seguir tua vida, vai ser feliz. Divórcio é contra Deus. Segundo o casamento é contra Deus. Se você não está viúvo, se você não é solteiro, você não pode casar pela segunda vez, não. Quanto a tua esposa ou teu esposo está vivo, você não pode. Fornicação, sexo fora do casamento é pecado e leva ao inferno. Você muda ou muda. Não brinque de ser cristão, pare, acorde, tire a máscara. Que adianta você estar em cima de um púlpito cantando, eu vou falar cantando porque aquele que está em pecado não está louvando, cantando ou pregando, mas vive totalmente errado, hipócrita. Acorda. Acha que você vai ganhar os céus porque você está em cima de um púlpito? Mas se você não mudar de vida, você pode estar pregando para milhões, você vai para o inferno. Ah, Senhor Jesus, mas no teu nome eu expulsei demônios, eu preguei para milhões, eu ganhei multidões de almas. Eu não te conheço. Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Jesus não está preocupado se você ganhou milhões de almas. Jesus está preocupado se você está vivendo a palavra dele, se você está salvo, porque ele não vai te levar se você não estiver salvo, se você não estiver uma vida em santidade com ele.
se você não tem comunhão profunda com Deus, você está perdendo tempo. Hoje vale tudo. As igrejas vivem de qualquer jeito, a roupa é indecente demais. Homens e mulheres vivendo, se vestindo muito indecentemente, infelizmente, se dizendo cristão. Mulheres que vestem a sua vestimenta short tão curtinhos que é vergonhoso até falar. Como que uma serva de Deus vai andar desse jeito? Ou como um servo de Deus vai andar com roupas indecentes, mostrando grande parte do corpo? Você não precisa ser costumeiro, pessoas que pregam uso e costume, você precisa pregar a moderação para que você seja a diferença do mundo. Hoje, essa moda maldita que está no mundo aí, das mulheres andar com calças rasgadas, tão rasgadas, que quase aparece todo o seu corpo, absurdamente. Você acha que esse modismo é de Deus? Vocês vão me criticar? Pode criticar, não estou preocupado com isso não. Mas isso não é de Deus não. As igrejas hoje virou febre. Os cantores, você vê esses palcos, as cantoras gospel, a maioria delas com calças rasgadas, as coisas de moda do mundo, está dentro da igreja, é normal. A juventude, se ouvir esse vídeo aí, vai só abrir ali o vídeo e ouvir, e já vão parar, porque não vão aceitar. Mas essa é a realidade, gente. A igreja de Deus não é isso. Você use uma roupa decente, não entre no modismo das coisas do mundo. Então, se o mundo lá colocar uma moda que você tem que andar nu, você vai andar nu? Porque o mundo ditou, porque no mundo inteiro está a moda da calça rasgada, está dentro da igreja. Da mesma forma que está o modismo da luz apagada também na igreja, porque aí pisca lá algumas luzes, diz que é melhor, que o povo fica mais à vontade para orar. Conversa fiada, gente. Conversa fiada. A igreja não é boate. A igreja é diferente. A igreja é luz, não trevas. Então, nós precisamos nos arrepender desses modismos dentro das igrejas e se arrepender dessa vida toda errada, essa vida de mentiroso, essa vida de adúltero, essa vida pecaminosa, e voltar para Jesus, se arrepender para que Ele possa salvar. Lucas 15:10, e digo que da mesma forma a alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Não estou falando lá do ímpio não, estou falando do pecador dentro da igreja, estou falando da igreja morta, estou falando dessas igrejas que têm nome, que vivem, mas estão mortas. Estou falando dessas igrejas como a igreja de Laodiceia, que estão mornas. Igrejas que precisam viver uma vida com Cristo, igrejas que precisam nascer de novo, igreja que precisa ter um encontro com Cristo. Não adianta você dizer hoje eu me arrependo, vou fazer o certo, amanhã você se arrepende de ter se arrependido e volta para o teu pecado. E você está sempre querendo viver aquele pecado. Saia desse pecado, mude de vida, se arrependa de verdade, pregue o que você vive. Eu nesse tempo que eu falei para vocês que eu estava em adultério, porque eu estava no segundo casamento, quantas vezes eu preguei? Porque eu sempre preguei contra o pecado, mas quantas vezes eu preguei contra o pecado e fui hipócrita, porque eu estava no pecado, estava sendo hipócrita. Hoje está cheio de hipócritas dentro das igrejas, gente. Vamos acordar, vamos ter uma vida com Deus, vamos mudar de vida, vamos deixar o pecado, vamos ter nojo do pecado e vamos nos arrepender, vamos clamar ao Senhor: Senhor, nos ajude, nos dê força para vencer essa maldição do pecado. E você, meu irmão, meu irmãozinho, minha irmãzinha, que são pessoas mais humildes, talvez pouco esclarecimento, saia desse bando de falsos profetas, saia lá de dentro dessas igrejas que só falam de dinheiro, que só falam de heresias. Todo dia eles inventam uma campanha para arrecadar, todo dia eles estão inventando alguma coisa
porque é para ajudar a obra, mas não se pregam a palavra de Deus, não se ensinam, não ensina arrependimento. O povo vive de qualquer jeito, está tudo certo. O povo chora, porque isso é emoção humana, gente. Eles choram lá no momento, quando o fulano lá que está pregando, não vou citar nomes, está pregando, está falando algumas coisas, não prega nada, e está lá falando ao povo, o povo chora, o povo se emociona. Isso é emocionalismo, é coisa humana. Não confunda com o Espírito Santo, não, porque se você não tem uma conversão, não vive com Deus, o Espírito Santo nem ali está, gente. Você acha que o Espírito Santo estava na igreja de Sardes? Você acha que o Espírito Santo estava na igreja de Laodiceia? Estava não. Como que Deus vai estar agindo numa igreja onde a igreja está morta, não está pregando o Evangelho de Cristo, a igreja não se arrependa, voltem ao primeiro amor, venham para Cristo, se prepare, porque Cristo está vindo para buscar a igreja, e Ele só vai levar o seu povo santo, Ele só vai vem buscar, melhor dizendo, um povo preparado, gente. Ele não vai levar você aí que está no modismo, que está no pecado, que está no adultério, que está na mentira, no engano, você que prega um evangelho mentiroso, você que está aí só para arrebanhar pessoas, para te enriquecer, você vai para o inferno, viu? Deixo bem claro, você vai para o inferno. E digo mais, muitos cairão nesses últimos dias, porque não se arrependem, vão cair, vai ruir, e vocês vão estar com esse vídeo gravado aí, vocês vão observar, mas muito em breve mesmo, o Senhor vai começar a trabalhar e vai ruir grandes ministérios, o Senhor trará à tona e a máscara vai cair, e muitas pessoas vão acordar e ver que eles estavam num sono profundo, sendo enganados por esse bando de falsos profetas, e desta forma não querem se arrepender, querem viver numa vida de luxo. Nada contra você ter uma vida abençoada financeiramente, mas não da forma errada e deixando de pregar o verdadeiro evangelho. Então, gente, se arrependam, volte para Jesus, procure uma igreja que pregue a verdade. Se você observar que o pastor não está pregando, não aceite, confronte dentro da palavra. Você não tem que ouvir só e ficar quieto, não. Mostre na palavra que ele está errado, mas viva a palavra do Senhor. Deixa Deus ser Deus da tua vida, deixa Deus dominar sobre você. Seja a diferença, esteja preparado para o arrebatamento. Você que me ouve, você que tem coragem de ir até o fim assistir essa pequena palavra, eu digo para você, preste atenção naquilo que o pastor David Wohl está falando no mundo todo. Aquilo lá são o que Deus está usando aquele homem, está falando sobre arrependimento, sobre a vinda do Messias, está nos trazendo a palavra de Deus, e as pessoas não dão atenção. Eu vejo, às vezes, pela visualização dos vídeos, que pela quantidade de pessoas que têm inscrito, são poucos até que visualizam. Eu acho que vocês têm que dar mais atenção à palavra de Deus, gente. Em vez de vocês perder tempo com outras coisas, preste atenção em quem prega a palavra viva, em homens que se arrependem e levam a palavra verdadeira, homens como eu, como um simples pastor, que não sei nem fazer um vídeo direito para vocês aqui, editado, conforme aí com produção, nem condições tenho para isso, mas a minha preocupação aqui não é levar um vídeo bonito para vocês, é levar a palavra de Deus, é levar a mensagem viva, e a que aquele homem está levando, que o profeta está falando, também é a palavra vinda do coração de Deus. Deus tem usado aquele homem, todo mundo, a voz dele tem se ecoado no mundo, só não ouve quem não quer. Então, você precisa se arrepender e prestar atenção na palavra de Deus que está sendo pregada, para que você não fique, se ficar depois do arrebatamento, você está perdido, entendeu? Perdido. Ou você aceita Jesus, ou você aceita, não tem meio termo. Se você não aceitar, não mudar de vida, não se arrepender, se ficar, você está perdido. Você vai para o inferno.
Mas se você se arrepender, você vai com Cristo, aquele que nos deu vida e vida em abundância. Deus abençoe vocês e espero de todo o coração que vocês prestem atenção no que está acontecendo dentro das igrejas e se arrependam. Se você é a pessoa que está dentro do modismo também, não me critique, vá nas Escrituras e comece a viver uma vida em santidade com Deus. Eu só quero que você vá para o céu. Eu só quero que você conheça a glória do Senhor. E sabe por que eu prego assim? Por que eu falo? Por que eu sou duro no que falo? Porque eu te amo. Porque eu amo vocês. Porque eu quero ver vocês salvos. Eu faço isso porque a minha missão não é passar a mão na cabeça de vocês. A minha missão é gritar a vocês que se não se arrependerem, vocês perderão a salvação. Mas eu grito ainda e digo, arrependa-te, porque você, a se arrependendo, você subirá para a glória do Senhor. Fique na paz, Deus os abençoe.